Senhores e senhores, aqui quem fala é o Mestre Kai, hoje o rap do PJ, dessa vez o Máscara. Eu lembro que quando eu era criança eu assistia muito Máscara, era um desenho muito massa porque ele pegava aquela máscara verde, ficava biruta, 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 parecia pica-pau e fazia um monte de coisa hilária, inusitada e, mano, era engraçado em alguns episódios. Comenta aí se você assistia o Máscara na infância, assim como eu. Eu compartilho seu amigo que é fãzaço do Máscara, deixa seu like e se inscreve para você não perder nada, porque mais tarde, às 8 horas, vai sair o react aqui do próprio Dragon Ball Super Vegeta, o Ego Superior. Salve pessoal, queria pedir desculpa pra todo mundo aqui, tá bom? Todo mundo do X que me odeia. Me perdoem, pessoal. Quero virar amigo de todos, tá ligado? Eu amo todos. Ah, PJ, não é pra tanto. Sai na frente, deixa pra quem sabe, certo? Deixa pro máscara, já que o PJ peitou e não teve sequer colhão. Ado, já pagou tua edição? Eu acho que não, ô seu cuzão. Agora essa merda tá ficando louca. Deixa eu dar as bolas do Unirap. Não! Não, velho, não. Peraí. Ele quer furar o olho do Niheg, velho. Não, tá tirando, tá tirando. O Máscara quer furar o olho do Niheg pra ficar com um holofote só pra ele. Velho, isso daí é tiração de onda, igualzinho que ele fazia com o desenho. Quando ele meio que tirava onda com aquele policial totalmente alucinado, velho. Muita onda, velho. Tava protegendo com a boca. Ai! Essa mina me conta um segredo, ouvi ela dizendo. Como é seu nome que tem de pequeno? É mini peru, no culão. Small amigão, eu vou falar pra tu. Tu quer ver a reação lá da Dani? A danificada que eu dei no teu cu. Ai! Mano, é muita onda esse Rap PJ. Eu lembro que quando eu reagi, o Dandadan, que no caso, o rap que ele lançou lá naquele ano de 2004, o que eu soltei aqui no YouTube, eu ri pra caramba, eu ri demais, velho. Lá vai o nerdola, nosso PJ é horrível demais. Em foto de Oxe. game, espinha na bunda, sustentada pelos pais. Ciúme do público do X, que vai lá e me desmerece. Olha, o público do X é tóxico, mas tem alguns que vão te amar, alguns que vão te odiar, mas aqui, em vez de X era o Twitter, mas depois mudaram para X. Eu não sei qual motivo, mas whatever. Eu não vou abrir muito esse conceito aqui para não ficar muito extenso. Que lenda, né? Não paga a própria conta, mas paga de brabão na internet. Kite, concordo contigo, fazer música de anime é difícil, irmão. Olha, hoje em dia, ou alguns dias atrás, o Kaito meio que abriu cerca de um vídeo na internet, no próprio Instagram dele, dizendo que ele tá voltando com tudo para poder soltar cerca de novos vídeos, porque ele passou cerca de 3 ou 4 meses sem postar nada. E, cara, eu até entendo, é bem difícil manter-se ativo na comunidade do YouTube, assim como eu faço, mas o Kaito ele, se não me engano, é um dos melhores rap geeks que eu já conheci. Tanto ele, o Crono, o Enigma, a One Rap, Marquinhos, são muito bons mesmo. E sem falar que o WLO, ele também é bom. Mas a música do Kaito, nossa, a massa geral mesmo, velho. Principalmente quando ele faz aquele rap muito boladaço, que ano passado ele soltou uma do Genshin Impact, velho, incrível. Isso mesmo é deixar o Small desconfortável. Rafão. Eles viram o trem pulando. Ah não, velho, ah não! Eles colocaram o Rapão e o Small, que no caso que é o Rapão, e também do Novatrop no meio, velho, genial. PJ. Isso aí foi jogar em gênio. Foi jogar em gênio. E pra quem já gosta do Máscara, ele é meio que sarcástico e também muito sádico às vezes para poder colocar essa piada no sentido. Pra quem já viu sempre meu react da Ipu, que no caso foi ano passado que eu trouxe o canto do Unirap, sim, ele é dos quadrinhos. Assim como o Máscara, dos anos 60, ele também é de quadrinhos. Que, mano, ele tem aquele humor mais engraçado, mais ácido nos quadrinhos? Tem sim. Mas, sem falar que nos quadrinhos,
Ele tem essa pegada mais engraçada e mais humorística para aquele humor mais sarcástico, sabe? Tipo Deadpool, só que um pouquinho mais engraçado, só que 3 vezes mais engraçado que o Deadpool. Na frente comigo hoje em dia pra arrumar treta. No máximo tu tem que tá no teu prime, no mínimo tem que escrever a própria letra. Pessoal tá falando e desmerecendo que decaiu as letras do Martin. Marcos, meu amigão, se quiser eu escrevo, eu compro bem baratinho. Os caras dizem que tu tem um ego frágil, fica tranquilo, eles são tudo louco. Velho. Ele até usou uma roupinha de agiota dizendo que compra baratinho, só que, velho, literalmente não vai comprar não. Cara, hoje em dia as pessoas estão bem birutas na cabeça, são sim. Mas esse Máscara é bem mais biruta. Pra quem já leu os quadrinhos e pra quem já viu o desenho, ele é biruta das ideias. É muito biruta. No que tu tá doido, tão melhor. Mas continua dando mais um pouco. Sou tipo o Deadpool de Osasco. Desespela seu carrasco. Nem vou citar o Eia, sei lá o quê. Que foi contratado pelo VAR. Cara, certa vez me disse num post. Olha, pior que sim, o próprio Máscara, ele é meio que o Deadpool de Osasco, que na verdade ele é engraçado. É engraçado em alguns momentos nas HQs, mas se você pegar os quadrinhos do Máscara e ver que ele parece um pouco o Deadpool, vai ver que a semelhança é incrível. Mas se você pegar o Deadpool e comparar ele com Máscara, nossa, velho, é literalmente gritante porque parece muito. Só faltou ele pintar o rosto dele de vermelho, aquela faixa no meio, e também ele dizer um monte de coisa que só ele poderia, e, velho, ia ser uma semelhança muito incrível mesmo. Puxando bate 21 dentro do meu bolso. Atirando em tudo e todos. Tô mexicando esses loucos. Não absorvo tua ideia fraca. 6 em cena, Mike, ator de novo. Velho, literalmente engraçado. Na internet ele é o todo louco. Na minha frente é só uma cadela. O Crono e a Anne vão lá pro The Voice. Desses eu gosto, a cadeira eu viro. E esse tal, mas eu esqueci qual era o asilo. E, cara, eu já fico imaginando o Annie-Rap e até o Marquinhos no The Voice, porque se eles fossem parar esse programa de música, seria muito engraçado, seria muito incrível. Imagina o Annie-Rap, Marquinhos, até mesmo o próprio Novatrope lá no The Voice. Ia ser show de bola, velho, ia ser muito show de bola. Quem é que nunca queria ver o seu cantor favorito no The Voice? Ia ser incrível, ia ser muito incrível, porque, cara, ia ser uma coisa muito genial. Caixa sem camisa, tá marombeiro. Moleque da hora no auge da fama. Mas tem shape com a cara amassada. É tipo feriado e final de semana. Velho. Literalmente, as pessoas só ligam pro shape, mas depois, quando vê no espelho, a cara tá mais amassada que uma bolacha. E, cara, literalmente, a cara tá mais amassada que aqueles pão bolachão que você comprou na padaria. Basicamente isso. Assina no Real Tour, conto com de roads, tudo encenado. Mas sempre vai ter alguém no público frustrado que não entende o espetáculo. Ataca o Annie na frente do Bazar aí, do Yondax, é um bagulho insano. Ah, não, velho, ah, não. Aí seria uma coisa muito errada, porque se você atacasse o Bassari também em o Yundax ou qualquer outro cantor geek, seria meio que uma treta daquelas que ia parar, principalmente no canal Treta News, que no caso ia ser uma treta muito louca, que nem em o Resident Evil contra o Authentic Games, velho. Aquilo sim foi uma treta. E para quem sabe dessa treta do Authentic Games contra Resident Evil, que aconteceu em 2013, velho, meu amigo, aquilo ali foi literalmente a treta. Agora, o Bassar, até mesmo o Yundax e até mesmo o Annie-Rap, F brigarem, seria a mesma coisa que eles separassem a team deles para totalmente não fazerem mais collab. Ia ser uma coisa muito louca. Puto e na Neoquímica, ataca o Corinthians na frente dos corintianos. Isso é um jogo pra quem tem caneta, se pá nem é tão difícil explicar. Vocês têm o hype do Drake, eu tenho a lírica do Kendrick Lamar. Jota, queda pro Lucas se fala. Nossa, olha o nível dessa rima. Prefiro meu
Ai, velho! Não, velho, não. Ele prefere fazer isso do que ouvir essa voz fininha parecendo a voz da cara rachada. Velho, possivelmente essa voz parecer muito aquela voz de Gazélio que o Pica lá de One Piece ele tem, que é aquela voz de Gazélio. É tão fina que, meu Deus, chega a irritar o miolo. E, cara, o Máscara é um desenho que eu já assisti quando criança. E, mano do céu, aquele desenho quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu assisti no SBT. E pra vocês que já assistiram esse desenho, pra vocês que já gostam desse desenho, é incrível. É literalmente overfunk incrível. Porque ele não só segue a história narrativa do Ipkiss, que no caso encontra a Máscara. Tem dois filmes que no caso o Máscara, o filho do Máscara, o desenho. E tem uma parte que o Odd, quer dizer, o Milo, ele meio que pega a máscara e vira o cão Máscara, que fica parecendo mais aquele desenho Pica-Pau, Coiote e muitos dos desenhos animados, que na verdade o Máscara é meio que desenho animado, só que em versão CGI. Olha, essa parte eu já não sei. Aí eu já não sei, velho. Porque se eu tivesse que dizer pra menos ou dizer pra tanto, o Máscara ele é muito doidão. É doidão, mas é o doidão daqueles que geral de vocês gosta. E se não fosse o Máscara pra marcar muita infância de todo mundo aqui no Brasil, literalmente não existiria infância, existiria esse personagem multamente verde e esteticamente muito carismático. Porque, cara, o Máscara, ele é meio que não só cômico, como também muito divertido, muito lúdico. E ele usa esse casaco amarelo para ser mais engraçado, simbolizando a alegria que ele tem. Velho, se isso é verso ou profecia, porque, cara, ele tá pedindo pro OK me colocar ele em outra collab de outra música, porque, cara, o PJ, ele quer ser colocado em outra música com o OK. Até aí, ok, mas se o ouvido dele agradece, por mim tudo bem, mas desde que ele esteja dentro da música, porque se o OK não concordar e não colocar o PJ basicamente na música, então vai ter uma trilha daquelas, vai ter, porque se eu conheço bem o PJ, ele bem que não vai aceitar um não como resposta. Pera, não tá faltando ninguém? Pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloquei todos no bolso. Todo mundo? Não. Tá faltando meu mano PJ. Só agora que ele percebe! Só agora que ele percebeu, velho! Ele falou o nome de um montão de YouTubers geek e agora ele sabe que faltou só ele! Ai, velho! Literalmente clássico. Só eu não vou dizer aqui que é uma credencial, mas, velho, incrível. Essa música aqui vai entrar pro embalo do hype musical. Te constranger na frente de 500 mil de seguidores. Eles debocharam da tua cara e tu mascarou as tuas dores. Contra tudo e contra todos de uma forma verdadeira. Quanto tu se... Olha, essa parte que ele disse mascarou suas dores é ele se referindo ao Máscara, que no caso ele na terceira pessoa, que no caso o personagem, mas, cara,
Não tem como você mascarar suas dores e ficar pagando de bonzão, não. Porque, cara, por mais que você diga que você é zica, você é muito forte, não é não. Todos nós somos frágeis, todos nós somos fracos, mas temos os pontos fortes e fracos. Assim como o Máscara, que no caso é um personagem, ele é um ser humano lá dentro? É sim, mas ele tem seus pontos fortes e fracos. E por mais que eu diga que ele é muito forte, é sim, mas ele é somente um gênero cômico do próprio Ipkiss. E, velho, ele tenta parecer aquele personagem engraçado, mas na verdade, no fundo, ele sabe que precisa dar um tempo nas comédias. Treta, eles te citam, brincar. Teve teus erros no espelho. Deus deu uma segunda chance. Você chorou, pecou, rezou. Deixou de ser o que era antes. Mas aí, você nunca quis ser o vilão. Te taxou pra merda, não quis ser o vilão. Te contaram os podres de todos, porque tu não. Olha, pior que nas HQs ele é visto como um vilão, mas na verdade o Máscara ele não é o vilão. Ele é um mocinho. Ele bem que tira armas, pistolas e até mesmo um monte de canhões, que nas HQs já mostra que ele faz isso, mas os desenhos já mostram que as armas nem sempre são o que salva ele. Ele só faz isso só pra zoar mesmo. E ele não é um vilão. Ele é mais como um Homem-Aranha, só que em versão máscara. Que ele pode fazer um monte de paródia da maneira que ele quiser. Pode sim, mas cara, ele é meio que um personagem que foi feito para fazer paródia com outros heróis, tipo Mad. Não quis ser o vilão, e mesmo assim eles te odeiam. Tu botou essa máscara de zoeira pra esconder uma depressão legítima. E mesmo assim eles te odeiam. Tu pediu desculpa e perdão, e mesmo assim eles te odeiam. Abriu espaço pra vários artistas, e mesmo assim eles te odeiam. Fez letra de outro universo, e mesmo assim eles te odeiam. Mano, mó vacilo, porque eu não entendo como é que outros artistas conseguem odiar a um personagem tão carismático, tão cômico, como se fosse, sei lá, alguém que não presta, alguém que não tem valor, alguém que não é valorizado. Porque, tipo assim, o Máscara, ele não é alguém que vai simplesmente roubar a ideia de tal artista, ou até mesmo fazer a cópia daquilo como se não fosse nada. E, velho, por mais que eu diga que o Máscara, ele é meio que um personagem que foi feito para ser alegre, para ser divertido, é sim, mas eu posso dizer aqui que o Máscara, ele é mais como um personagem divertido. Ele é um personagem que você olha para ele e vê como algo cômico, algo para você rir, se divertir, pular e até mesmo brincar com ele. E não para dizer que ele roubou a ideia de fulaninho de tal. Sempre tentou se inserir, e mesmo assim eles te odeiam. Te pisaram e te humilharam, e mesmo assim eles te odeiam. Dormiu no chão em rodoviária, e mesmo assim eles te odeiam. Tá há 10 anos nessa merda, e mesmo assim eles te odeiam. Tu não fez mal pra nenhum, e mesmo assim eles te odeiam. Aguentou a ameaça de morte, e mesmo assim eles te odeiam. Eu sou o reflexo da tua pergunta, porque eles me odeiam. Olha, isso eu não consigo entender, porque há 5 anos atrás, o Máscara, ele meio que, antes de ser ele mesmo, ele foi criado pelo Loki. E ele foi ameaçado de morte, literalmente, por ser criado por ele mesmo. Até porque o Loki, antes mesmo de criar a máscara do próprio Máscara, foi ameaçado de morte pelo seu próprio irmão Thor. Ó, que, convenhamos, se você já assistiu o filme O Filho do Máscara, deve saber que ele tentou voltar para o mundo terreno para buscar isso de volta. E, cara, muita loucura aconteceu durante aquele período. Mas, convenhamos, aquilo ali foi totalmente o puro ódio que ele sofreu durante a sua vida. E quando o Máscara surgiu do nada, todo mundo passou a odiá-lo ou amá-lo. Basicamente isso. Brinquei com a cena toda, PJ. Isso é certo. Foi tudo brincadeira com todos. Mas na tua vez, eu mandei o papo reto. Mas então, esse vídeo foi gostado. Eu sou o Mestre que estamos por aqui. Deixe o like aqui no canal. Comenta no próximo vídeo. Compartilhe o vídeo que é fanzagem ou máscara. Assim começou.
Até a próxima, valeu, vamos bater uma meta de 10 mil inscritos esse ano. Obrigado por assistirem e até a próxima.